Lá vem mais. Olha a bola tocada, virou passeio. Gol da Alemanha. As lágrimas do menino. Ainda não entende direito exatamente o que seja o futebol e uma movimentação tática dentro de campo. E não consegue entender por quê. Por quê? Com 25 minutos, a Alemanha ganha por 4-0. E ganha dando show. Miller, Klose, Kroos, Khedira, Schürrle, Oscar. 11, 23, 24, 26, 29, 69, 79, 90. Sim, começando agora o quarto e penúltimo programa da nossa série especial Copa das Copas, a Copa de 2014. Nesse episódio, vamos falar sobre as semifinais e dele, o único, o incomparável, o maior vexame da história do esporte, o fatídico 7-1. Meu nome é Gustavo Angeléias e estou aqui, como sempre, com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite aí, auditório. Boa noite todo mundo que está nos escutando, Brasil afora. Mesmo que não esteja de noite, eu quero te desejar uma boa noite. E eu queria começar esse programa com uma frase que é mais do que um ensinamento, é mais do que um pensamento, é um estado de espírito, né? 7-1 foi pouco. 7-1 foi pouco. Hoje a gente vai falar aqui da... A gente até esquece que teve outra semifinal, né? É engraçado isso. A gente vai falar das semifinais da Copa do Mundo e, obviamente, o espaço vai ser majoritariamente tomado por esse fatídico dia, esse dia inesquecível, incomparável. E é isso, cara. Nós que os alemãos vamos se divertir, já dizia Cidinho Doca. Exatamente, a gente vai se divertir nesse programa porque na época não foi divertido. A gente queria, antes de mais nada, agradecer todo mundo que participou do último episódio, ficou legal pra caramba. A gente deu a nossa volta pelo Brasil, com os sotaques de 12 cidades sérios, inclusive o nosso, que nós falamos do Rio de Janeiro. Esse sotaque internacional também, teve sotaque alemão também, tá de bobeira. A gente agradece mais todo mundo que participou, que tomou um tempinho pra gravar um áudio pra gente. E pra todo mundo que ouviu a gente, a resposta desse programa tá sendo super legal. A gente ficou super orgulhoso do que a gente conseguiu fazer no último programa. A gente fez um álbum da Copa de sotaques, né? Exatamente. Chico, explica quem somos nós, o que é o Armário da Bola, o que a gente tá fazendo aqui. Pô, quem somos nós? Virou podcast de filosofia agora? Sempre foi. Quem sou eu? Quem é o outro? O que é a humanidade? Vamos lá. O Armário da Bola é o nosso projeto, o nosso blog e podcast, onde a gente lembra grandes camisas da história do futebol, a gente lembra através dessas camisas a gente resgata histórias, resgata personagens, grandes equipes. Hoje eu tô bem, hein? Grandes equipes, grandes clubes, grandes heróis. Estamos entrando mais perdido que o Davi Luiz. Maluco, eu tô chegando atrasado aqui, parece o Fernandinho. E sempre analisando o futebol como esporte, como fenômeno cultural. E segue lá a gente em todas as redes sociais, estamos no Twitter, estamos no Instagram, @Armário da Bola, facebook.com/Armário da Bola, TikTok. O Gustavo falou que vai fazer um TikTok aí pra gente, assim que possível. Essa piadinha, eu preciso arranjar uma nova dança, né, cara? Já falei as danças do Santos 2010, já falei o Armeiration. Não aconteceu ainda porque estamos em negociação com o Partido Comunista Chinês. Falta ainda alguns detalhes pra gente conseguir dar conta da magnitude de tal programa, de tal processo. Eles precisam ajeitar os servidores lá pra conseguir receber a quantidade de seguidores que o Armário da Bola vai ter lá. É isso. Mas hoje não tem espaço a piadinha. Vamos pro programa, roda a vinheta. Que isso? Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro? Vídeo. 100% atualizado. Sabia não? Não sei o que aconteceu. São Luís do Maranhão. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. Mas é claro que, como bons aprendizes de João Kleber, a gente vai deixar o melhor pro final. E vamos começar pelo dia 9 de julho de 2014, não de 2004, como eu anotei aqui na pauta, com o jogo entre Holanda e Argentina, semifinal 2 da Copa do Mundo de 2014, em Itaquera, São Paulo. A Holanda entra na partida depois de bater a gloriosa Costa Rica nos pênaltis. Falamos disso no nosso penúltimo programa, o especial Copa número 2, em que falamos das oitavas e das quartas. Holanda entra com Siricen no gol, Vlaar, De Vries e Bruno Martins Indy, o legadão, Blind, De Jong, Sneijder, Wijnaldum,
Robin van Persie, Kuyt, time treinado pelo holandês Louis van Gaal. A Argentina havia eliminado a Bélgica e entra com Romero, Zabaleta, Garay, De Michelis e Rojo, Biglia, Mascherano, Enzo Pérez, Lionel Messi, o nosso ETzinho, Gonzalo Higuaín, Ezequiel Lavezzi, time treinado por Alejandro Zabeja. Puxei no castelhano aqui. Um jogo grande, enorme, gigantesco para uma Copa do Mundo grande, enorme, gigantesca, né? Foi o primeiro jogo grande da Argentina na Copa, né, cara? É. Igual a gente chegou a falar, eu não sei se foi no primeiro ou no segundo episódio aqui do especial da Copa, essa é uma verdade que eu trago aqui desde sempre nessa tecla, né? A Argentina teve uma tabela ridiculamente fácil nessa Copa do Mundo. Muito fácil. E o primeiro jogo grande, o primeiro jogo sério da Argentina já foi na semifinal. E aí a Argentina mostrou quem realmente era, né? Incapaz de vencer. Venceu nos pênaltis, beleza, mas não levou perigo nenhum, sendo que era franca favorita contra uma Holanda que estava em reconstrução, assim, conquistou confiança durante a Copa, mas era uma Holanda que estava em reconstrução, estava numa fase, né, com os grandes craques do time já mais velhos, o Robin, o Van Persie e o Sneijder, meio que no último ato, né, no último grande ato pela seleção, e uma seleção que vinha de uma prorrogação e pênalti contra a Costa Rica. A Argentina estava fisicamente superior nesse jogo, não resolveu durante os 90 minutos, botou a Holanda para jogar segunda prorrogação seguida, e ainda assim não conseguiu fazer nada. O Seleção, assim, foi muito pouco ameaçado. É verdade que a Argentina teve o desfalque do Di Maria, né, que machucou no jogo anterior, e quem entrou foi o Enzo Pérez, que entrou bem até, fez um bom jogo. Mas foi uma partida bem mais ou menos, né, cara? Exatamente. Foi uma partida que nenhuma das duas equipes conseguiu pressionar de fato a outra. A Holanda bastante por essa questão física, mas mesmo assim, contra a Costa Rica, a Holanda já não tinha tido uma apresentação vistosa. Foi um time que pegou uma seleção mais fraca, que era a Costa Rica, que vinha com moral de fato, mas assim... a Costa Rica não conseguiu pressionar a Grécia, por exemplo. Na primeira fase ela foi uma surpresa, mas depois acabou que não conseguiu repetir as boas atuações da primeira fase. E a Holanda simplesmente não conseguiu se impor taticamente, tecnicamente, nem fisicamente contra a Costa Rica. E nessa partida, nessa semifinal, nenhuma das duas equipes teve o controle da partida, tanto tático quanto mental. É uma partida truncada, com poucas oportunidades. Jogão de xadrez, né? Jogão de xadrez, mas é importante comentar aqui algo que eu tô esquecendo consistentemente em todos os programas de comentar, sobre o bravo guerreiro Nederland, que foi um dos memes dessa Copa do Mundo, um dos memes que a gente fala até hoje, que foi numa transmissão de alguma televisão que eu já não lembro mais. Aparece o Robin escrito nas costas da camisa. Na camisa de treino. Na camisa de treino, no local onde fica escrito geralmente o nome dos jogadores. Na camisa do Robin estava escrito Nederland, como se chama o país, Netherlands. E a menina que tava fazendo a transmissão imposta a voz, dá aquele respirão fundo. Tá aí o bravo guerreiro Nederland. Cara, ela podia só ter chamado ele de Nederland, mas ela acrescentar o bravo guerreiro. O aposto, né? O Nederland, bravo guerreiro. Cara, esse aí, realmente, eu acho que começou a derrota da Holanda aí. Cara, mas ela mentiu? Não mentiu, né? Não mentiu, né? Não no mentiu. fim das contas... Talvez ele não tenha... Ele não foi tão aí, guerreiro assim, né? Tá aí, né? Um bravo guerreiro. Com 1 minuto de partida, já tem torcida brasileira gritando olé pra Holanda, o que é um detalhe interessante que eu não me recordava. E a partida começa com o Messi muito marcado, né? O trabalho de contenção ali do Messi sem o Di Maria acabou sendo um pouco, entre aspas, facilitado, porque nunca é fácil marcar o melhor jogador do nosso século. E acabou que deu certo a formação 3-5-2 que o Van Gaal colocou ali, meio que indo na contramão do que todo mundo estava fazendo na época, né? A gente viu pouquíssimas seleções jogando nesse 3-5-2, dando espaço para os alas, formação que o Van Gaal aprendeu com o João Santana, né? Exatamente, com o Torozinho na volância e Léo Moura e Juan de ala. Exatamente. Não, aqui nas anotações, é importante frisar aqui para os nossos espectadores que a gente fez uma pesquisa, realmente, a gente pegou para assistir o jogo. A gente viu 90 minutos, mais de meia hora de prorrogação de 0-0. Só o armário da bola faz isso por você. Duvido que a Rede Globo faça isso. A Vênus patinada não faz. Duvido. Não, deu 118 minutos de jogo,
Aí eu comentei, Gustavo, a gente tá realmente vendo reprise um 0x0, né? Exatamente. Enfim, a Argentina foi um pouco mais organizada do que eu lembrava. Assistindo de novo esse jogo, eu prestei atenção nisso. É um time menos bumba meu boi do que eu lembrava de 2014. E eu anotei que realmente o Van Persie e o Messi estavam muito marcados. Toda hora tinha mais de um jogador em cima deles. Não à toa, né? Porque são dois caras muito decisivos. O Robben acabou aparecendo um pouco mais pro jogo. E na Argentina sobrou um pouco pro próprio Enzo Pérez, né, que a gente estava falando. Ele é até responsável por uma bola muito boa pro Higuaín. Eu acho que no segundo tempo, porque a gente ficou na dúvida se tinha sido anulado ou se ele tinha estado para fora. No segundo tempo. E o que você falou da formação tática, cara, eu acho que o Van Gaal foi o grande técnico dessa Copa do Mundo. Ele e o Jorge Luiz Pinto, que era o da Costa Rica, né, obviamente, por todos os méritos de levar a Costa Rica a uma quarta de final de Copa do Mundo, a disputa de pênalti de jogar na semifinal. Mas eu acho que o cara mais inovador, o cara mais rebelde, mais iconoclasta dessa Copa do Mundo foi o Van Gaal. Mais piroca da cabeça, talvez. Mas totó das ideias foi o Van Gaal. Mas o Van Gaal, assim, enquanto a Copa do Mundo 2014 consagrou o 4-2-3-1, né, como formação geral, com todo mundo começando a usar o 4-3-3 variado, com 2 atacantes pelas pontas e tal, isso aí virou moda no mundo, até hoje que na verdade você joga com o meio campo fechado pra marcar e pra atacar 2 alas abertos, bem abertos, pra centrar a bola, né? Geralmente 4-2-3-1, 2 volantes, um camisa 10, 2 pontas e um atacante, né? Até a formação clássica que a gente vê em quase todos os times hoje em dia. O Van Gaal foi meter um 3-5-2, meu amigo. Meteu o Blind, que é meio zagueiro, meio lateral, virou meia esquerda. O Kuyt, que é atacante, virou ala direita. E é isso mesmo. 3 zagueiros, mas era um time muito pouco defensivo, né? Enquanto, a gente tinha, beleza, 5 no meio de campo, esses 2 pontos que eu falei. Os 3 no meio de campo, só tinha um volante, que era o De Jong. O Wijnaldum é um cara que, beleza, ele consegue fazer essa posição central, mas ele é um cara bem dinâmico. E o Sneijder, que é um camisa 10, um cara super ofensivo. E ele botou esse time pra jogar, botou esse time pra florescer o talento de cada jogador, sabe? Ele foi um cara que soube tirar o melhor de cada jogador, mesmo com uma formação, com um esquema tático muito diferente. E curiosamente, a gente tá aqui rasgando seda pra isso tudo. E nesse jogo contra a Argentina foi o jogo que ele tirou esse esquema no meio do jogo. Exatamente. No segundo tempo ele faz uma troca que ele coloca o Jean-Mat no lugar do Legadão, do Bruno Martins Indi, e recua isso, né? Acaba botando o time mais classicamente no 4-4-2. Isso deu uma bagunçada na Argentina. Deu uma bagunçada. O Yamat lateral direito, né? Ele recuou o Blind pra lateral esquerda, jogou o Kuyt lá pra frente e botou o Yamat na ponta direita. Um zagueiro botou um lateral. Ficou um 4-4-2 classicão. E isso deu uma bagunçada na Argentina. A Holanda até deu uma crescida no jogo depois disso. Foi uma malandragem dele. Foi mais uma vez que ele mostrou que era um cara que tava... assim, se ele tava pensando nisso, se ele fez de propósito... É igual a história do Krul, né, cara? Assim, é um pouco difícil dizer se ele se ligou nisso ou se foi uma parada ali que ele tirou da cartola. Mas deu certo, isso é o fato. Mas mesmo assim, com a Holanda melhorando ao longo da partida, a gente não teve... em nenhum momento a superioridade de uma seleção ou outra. Foi realmente um jogo de poucas chances. No primeiro tempo, a primeira oportunidade da Holanda, de fato, ela só vem aos 31, que o Romero encosta na bola pela primeira vez, que era uma cobrança de escanteio, que ele espalma a bola. E o primeiro tempo foi um primeiro tempo ruim, com poucas oportunidades, e no segundo tempo a coisa começa a ficar um pouco mais aberta, porque as seleções começam a sair um pouco mais, mas ainda assim a gente não tem aquele jogo emocionante. Foi um jogo bom, um jogo bem jogado, mas um jogo mais tenso, mais estudado. Morno, né? Morno. E eu acho que, principalmente porque eu acho que os principais jogadores da Holanda não estavam bem e acabou dependendo muito do Robben jogar bem e do Messi jogar bem, e os dois estavam sendo muito bem marcados. A Argentina, o tempo inteiro, variando a marcação do Van Persie pro Robben, era o tempo inteiro, eles recebiam a bola e tomavam no tornozelo direto, a Argentina não deixando ele jogar. E do outro lado, o Messi sem conseguir pegar na bola. Realmente, nessa seleção da Argentina, sem o Di Maria, falta alguém para fazer esse papel de pegar a bola na defesa e levar ela com qualidade pro Messi. Das duas, ou o Messi não conseguia pegar na bola, ou ele tinha que vir de trás, correndo com a bola,
pra chegar na frente e já, pô, ter tomado umas 3, 4 mordidas e viu o De Jong. E aí, realmente, quando você vê o De Jong vindo na sua direção, você se afasta porque você preza pela sua saúde, né? Você tem família pra criar e tudo mais, eu não vou julgar o Messi por causa disso aqui. Porque faríamos o mesmo. O grande lance desse jogo, né, cara, ele vem aos 90 minutos. Não, o grande lance desse jogo vem aos 47, quando o Garay perdeu a chuteira e dá uma isolada na bola sem chuteira. Com a chuteira na mão, ele isola a bola. Esse é o grande lance. O segundo grande lance. Cara, o Garay, pô, o cara jogando só de meião, né? É nada mais Brasil do que uma semifinal de Copa do Mundo, o cara descalço jogando, pleno Arena Corinthians, gente, pleno Itaquerão. Não, o segundo grande lance foi aos 90 minutos, né, cara? Que é o lance do Mascherano's. Que é uma chegada que o Robin, a bola sobra limpa, uma redondinha pro Robin, na perna boa, na linha da pequena área, ele e o Romero, assim, cara, chance 1 em 1 milhão, do jeito que ele gosta, e aí ele prepara a batida, e aí o Mascherano vem ensandecido e chega dando um carrinho fenomenal. É um carrinho inacreditável mesmo, um dos grandes lances defensivos que eu já vi na minha vida. É muito sinistro essa travada do Mascherano, bota a bola para escanteio, impede o que seria um gol certo, porque o Romero não ia pegar essa bola. E na entrevista depois do jogo, né, ele foi bem sincero sobre esse lance, e ele, bom, colocando em miúdos, né, ele afirmou assim... Com todas as letras. O pessoal perguntando, com todas as letras ele afirmou assim: abri meu ânus nesse lance. Falando que, segundo o argentino, não se trata de uma metáfora. E ele falou o seguinte: o que você quer que eu diga? Por isso tive dor. Não quero ser grosseiro, mas foi o que aconteceu. Rompi el culo, que ele falou. Rompi el culo. Que... Me rompió el culo, que ele falou, né? Me rompió el culo. Tem gente que fala que isso é uma expressão em castelhano pra dizer, né? Pô, dei meu melhor. Mas, no bom e velho português, ficou... Rasguei meu cu pra tirar aquela bola. E se a verdade se a versão é melhor do que a verdade, publique essa versão, pô, aqui no Armário da Bola. Nossa filosofia é essa. Fica aí o nosso salve pro volante e zagueiro argentino Javier Mascherano's. E pro proctologista dele também. Antes da gente passar pra prorrogação. Os caras são bons demais. Não, eu tenho uma outra matéria aqui que... Pra ficar nesse campo semântico... Um abraço pro Lubiano, amigo nosso, que fez todo um compêndio sobre as vezes que o Armário da Bola já falou sobre orifícios anais. Região lombar e adjacência. Exatamente. Não, a outra notícia que eu quero trazer aqui é da Band, que eu só queria ler a manchete. Homem mostra bumbum ao vivo no Jornal da Band. Enquanto tava um link num restaurante qualquer, o pessoal da Band comentando, né, com um monte de holandês lá, falando, poxa, que pena que vocês perderam. E aí o comentário é o seguinte: um torcedor mostrou a bunda durante o link ao vivo do Jornal da Band após a derrota da Holanda para a Argentina. O câmera bem que tentou passar rapidinho pela lua cheia, mas não deu. E divertiu bastante o apresentador Ricardo Boechat. Acontece, né? Focou na prochasca ali. Antes da gente passar pra prorrogação, a gente tem que falar essas besteiras, tudo que a gente falou, mas tem que falar também do Agüero, né? Essa seleção argentina do Messi nessa década e nessas duas Copas tem muito essa questão do reserva do Messi, né? Se nessa Copa... O Agüero nem é a reserva do Messi, mas tipo, a questão do banco da Argentina, que o Agüero só entrou aos 80... Ele começa a aquecer aos 80 minutos de jogo pra entrar aos 82, e aí realmente fica difícil, né? Ele não jogou nada, mas é um cara que merecia participar mais dessa Copa, e isso aconteceu de novo em 2018 com o Dybala, né? Um cara com muita qualidade. Ele tem outras questões, porque acho que ele foi uma certa briga de ego ali, acho que ele tentou ser maior que o Messi, e aí realmente não dá. O Agüero em 2014 acabou que entrou muito tarde e não ia conseguir fazer nada. O Higuaín, como a gente falou, gastou todo o especial dele contra a Bélgica, e apesar de ter dominado mais bolas, estava muito sozinho ali, não conseguiu fazer nada, e o Agüero merecia ter entrado antes para ver se conseguia fazer alguma coisa, né? Ele entrou mal, mas tinha que estar mais presente nessa Copa do Mundo como um todo, e nessa partida em especial, que é a partida grande, o Agüero é um bom jogador. Não, eu acho o Agüero muito bom jogador, mas tanto ele quanto o Dybala que você falou são caras que são meio... Como é que eu posso falar? Peidão. De uma forma mais educada. Pô, os caras
na hora H eles não aparecem, né, cara? Não, assim, pô, o Agüero até tem, pelo City, bons momentos na hora H, né? Tem o gol do título. Aí também você meio que tá falando da população da Argentina inteira, né? Porque não tem só o Messi que aparece e o Maradona lá atrás. Assim, o Agüero acabou tendo tempo pra jogar nessa partida, porque teve meia hora de prorrogação aí, mas mal tocou na bola, né? Entrou ao mesmo tempo ele e o cabelinho do Palácio. Putz, grilo, isso aí é brincadeira. O cabelo mais feio da história do futebol, eu diria. Não, é esteticamente ofensivo, eu diria. Talvez não seja o mais feio, mas dado o contexto, é o mais ridículo. O cabelinho do Palácio, que é aquela trancinha de hippie da praia. Cara, mas é uma trancinha. Ele só tem a trancinha, né, cara? É um rabicho de rato, que é longo e fino o negócio. Porra, é ridículo aquele negócio. Se tiver alguma explicação, alguém manda aí pra gente, porque eu realmente nunca vi nada. Eu torço pra que tenha uma explicação pra isso. Eu não sei como as autoridades permitem que isso continue impune, assim. Como é que a Polícia Federal deixou o cara entrar na alfândega, assim. Passar na fronteira, né? E aí, vamos pra prorrogação. Logo no comecinho da prorrogação, entra o famoso Huntelaar, o jogador holandês, e acaba com a expectativa que havia em torno da possível entrada do Krul de novo, né? Repetindo o que o Van Gaal tinha feito na partida anterior, de colocar um goleiro para disputa de pênaltis. E ele não fez nessa, o que a gente conversando chegou à conclusão de que foi um vacilo do Van Gaal, né? Acabou que você... Sei lá, óbvio que a gente não sabe os meandros da seleção, a gente não tem informação insider, mas você... Se colocasse o Krul de novo ali, ele entrava com uma moral, né? Você deixar o Cillessen, o cara que você meio que deu uma tirada de moral na partida anterior, o Van Gaal, acho que parece que meio que perde a oportunidade de conquistar o jogo mental ali na prorrogação pra ir pra disputa dos pênaltis, né? É engraçado que na hora que ele bota o Huntelaar, as câmeras já começam a focar nele, né? Já começam a focar no Krul, tipo, não vai ser dessa vez. A mágica não vai acontecer de novo. E eu acho que esse aí foi o grande erro dele, cara. Não que o Krul tenha se provado um grande pegador de pênalti depois disso, ou antes, né? Ele só se provou no jogo da Costa Rica. Então, deixa o espaço aberto aí pra saber se foi qualidade, se foi sorte, se foi Deus. Nunca foi sorte, né? Sempre foi Deus. Mas eu acho que, cara, o Cillessen é muito frouxo, cara. O Cillessen é muito frouxo. Ele mostrou isso na disputa de pênalti. Ele ia ter essa brincadeira aí, essa questão mental, essa questão psicológica, botando no Krul. E esse era o detalhe, né? O argentino, cara, a pessoa, o ser humano argentino, a pessoa argentina, ela já nasce ela é geneticamente programada desde o nascimento, desde o berço, desde a barriga, desde o útero da mãe, para perder pênalti. Então você precisa fazer o mínimo para você ganhar. A Holanda precisou se esforçar para perder a disputa de pênalti. E como que se esforçou? Deixando o Cillessen no gol. Porque se bota qualquer um ali, ia pegar. Só que o Cillessen é muito ruim pegando pênalti mesmo. O Cillessen é um Alex Muralha que fala holandês. Em inglês também, porque lá o sistema educacional deles é muito bom. É verdade, eu não tenho informação acerca da bilinguidade do goleiro Jasper Cillessen, mas eu acredito em você, Gustavo. Principalmente eu acredito no sistema educacional holandês. Mas essa é a questão, né, cara? Esse aí é o grande jogo que a Argentina ganhou de pênalti nos últimos 70 anos. Tipo assim, é impossível perder pra Argentina nos pênaltis, bicho. O Chile é bicampeão da Copa América porque teve 2 finais nos pênaltis contra a Argentina. O Chile é a Ponte Preta do futebol. Tem mais de 100 anos de história e não ganha nada. Não tem um título na carreira pra falar. Passou a ter porque jogou final de pênalti contra a Argentina. É muito fácil ganhar da Argentina nos pênaltis. É só entrar em campo. Você tem que se esforçar para perder. E aí foi o que o Van Gaal acabou fazendo, infelizmente. Deixou o Cillessen, e o Cillessen... A gente tem aqui a relação dos pênaltis. Eu anotei, cara, tem 2 pênaltis que ele podia ter pego que ele foi frouxo na bola. O pênalti do Agüero, ele não botou a mão na bola, ele pulou só por pular e não botou a mão para defender. E o pênalti do Maxi, cara, Maxi Rodrigues, a bola bate na mão dele, o filho da mãe me espalma pra dentro do gol, cara. Como que você me espalma uma cobrança de pênalti pra dentro do gol, Cillessen? Pelo amor de Deus, você é um frouxo, cara. Vamos à relação aqui dos batedores. VAR parte pra primeira e perde, bateu mal. Zagueiro, é melhor você não falar essa tua tese aí agora, porque essa é a cobrança de pênalti pra acabar contigo, né? Não, mas essa é a exceção que confirma a regra, pô. Lógico, sempre é.
O Vlar bateu e perdeu, o Romero defendeu bem, Messi, canhoto e argentino bateu, a Argentina na frente, Robin, canhoto, fez no cantinho, Garay bateu uma bicuda na bola e ela entra, o Garay é zagueiro, o Sneijder perdeu, com uma defesa essa cobrança do Sneijder foi uma defesa absurda. Defesa absurda do Romero, porque ele bateu bem, o Romero foi bem demais, e foi bem acho que ele defendeu o primeiro pênalti, ele já garantiu ali a classificação. Cara, mas a defesa do primeiro, do Vlar, foi aquela defesa protocolar, né? A É. defesa que o cara pulou certo e acabou defendendo. A defesa no pênalti do Sneijder é alta, cara. Não é a defesa, o cara não chutou baixo, não. Ele chutou alto no canto e o Romero foi buscar muito bem. Uma defesaça em pênalti, né, cara? A partir daí ficou fácil, Agüero bateu bem, meio franco do Silicen também, o Kite deslocou o Romero e fez, e aí Maxi Rodrigues, nesse pênalti que o Chico falou, dá-lhe um porradão, a bola bate no Silicen, entra, festa portenha em solo brasileiro, a Argentina classificada para a final contra a Alemanha, que havia se classificado no dia anterior, e é a partida que a gente vai falar agora. Galvão, puxa aí. E aí vem bola na área brasileira. A torcida vai, bota pressão pra cima da Alemanha. Lá vem cruzamento! É o gol da Alemanha. Voltou na frente, olha o perigo, close! Júlio César, close! Olha o gol! Que todo mundo esperava quando chegaram de novo. Chegaram de novo! E lá vem mais. Olha a bola tocada, virou passeio. Lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol. Tocou no lã, bateu pro meio. Olha a bola chegando. E é gol. Gol da Alemanha, chance de novo. 7-0 para a Alemanha. Agora chegou, finalmente, a hora de falar de 7-1, de falar da semifinal, da primeira semifinal dessa Copa, que foi entre Brasil e Alemanha, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Brasil entrou com Júlio César, Maicon, Davi Luiz, Dante, Marcelo, Fernandinho, Luiz Gustavo, Oscar, Hulk, Bernard e Fred. Time treinado por Luiz Felipe Scolari. A Alemanha entrou com Neuer, Lahm, Boateng, Hummels, Rovedes, Müller, Khedira, Schweinsteiger, Kroos, Ozil e Klose. Time treinado por Joaquim Low. Essa partida... O Melequento. Essa partida que, na verdade, ela não começa com um apito inicial do árbitro mexicano. Ela começa em 1452 com a Batalha das Valquírias. Não, mentira. Ela começa na partida anterior com a lesão do Neymar, né? Ali a partida começou a semana inteira. Só se falou de Neymar dependência, de como o time ia reagir à falta do principal craque daquele time, o principal pilar desse time, A Dilma fez o Toys. A Dilma fez o... Tem a foto da Dilma fazendo desenho, esquecido disso. E a lógica para a substituição do Neymar seria colocar o Willian, fechar o meio-campo, coragem Felipão, o meio-campo da Alemanha não marca muito, mas o Felipão resolveu inventar e colocou o menino Bernard, alegria nas pernas, para substituir o outro menino Neymar. Não, e também tem que levar em conta, né, que outra ausência decisiva para esse jogo é que graças ao QI 1 bilhão do Thiago Silva, né, a gente foi sem o melhor zagueiro do time para esse jogo. E ao lado do equilibradíssimo e super competente taticamente Davi Luiz, a gente tinha o maior especialista em alemães no território brasileiro, Dante. O Dante conhecia os alemães. Agora, conhecer não quer dizer nada, ficou provado aí. Ele conhecia, ele falou, oi, prazer, tudo Ele bem? conhecia os alemães, tipo o Naldo Bene conhece o Chris Brown, tá ligado? Era meio que assim. Mas vamos aos fatos da partida antes de partir para destilar todo o nosso ódio contra essa seleção e contra o Filipão. É a maior vitória em uma semifinal de Copa do Mundo, a pior derrota de um anfitrião numa Copa do Mundo. O gol 2, 3, 4 e 5 foram os 4 gols mais rápidos da história da Copa, os 4 gols em sequência mais rápidos da história da Copa, num espaço de 6 minutos.
logo à frente da Áustria contra a Suíça em 7 minutos em 1954 e da Hungria com 7 minutos contra El Salvador em 1982. Você vê aí que são só seleções do garbo e elegância do Brasil tomando esses gols. Foi uma quebra de invencibilidade de 62 jogos em casa do Brasil, em jogos oficiais. A última derrota tinha sido em 30 de setembro de 1975 contra o Peru, na Copa América, também no Mineirão. Esse jogo contra o Peru foi decidido na cara ou coroa. O Brasil perdeu no cara ou coroa. Exatamente. E aí depois perdeu de 7-1. E, além disso, em jogos não oficiais, a última derrota tinha sido em 2002, em Fortaleza, contra o Paraguai, mas foi numa partida festiva contra o Fortaleza, não, contra o Paraguai, como eu falei, me confundi aqui, tô que nem o Davi Luiz. Uma partida praticamente festiva de despedida do Filipão logo depois do Penta. Isso aqui é tirado diretamente da Wikipédia. O mapa de calor do centroavante Fred acusa que o maior número de vezes que o jogador tocou na bola foi no círculo central, ao repor a bola em jogo após os gols sofridos pelo Brasil. E o último 7-1 e o último 7-1 em Copas tinha sido em 1950, na vitória do Brasil sobre a Suécia pela segunda rodada do quadrangular final. É um resultado atípico no futebol, é um resultado que a gente não está acostumado a ver, é um resultado que a gente não espera numa semifinal de Copa do Mundo, é um resultado que a gente não espera num Brasil e Alemanha, um resultado que a gente não espera de um anfitrião de Copa do Mundo sofrer, e tudo isso só mostra o quão pequena era essa seleção e quão mal o Brasil jogou e quão desequilibrada era essa seleção e quão mal treinada era essa seleção, né? Não, é um símbolo de tudo que era essa seleção. É perder de 7-1 esse jogo, porque era a seleção melhor treinada e melhor planejada do mundo contra a seleção pior planejada possivelmente, assim, em relação à capacidade, né? Tipo... a gente botou o áudio do Galvão agora há pouco, ele falando, né? Aí o choro do menino, que não entende muito bem como é que é a movimentação tática. O áudio da nossa abertura. O Galvão só esqueceu de citar que o nome desse menino era ninguém mais, ninguém menos do que Luiz Felipe Scolari, né? Que não entende nada. Assim, a lógica pra esse jogo. Quer jogar uma final de Copa do Mundo? Vamos lá, Filipão, tu tem duas coisas na cabeça. Você pode manter o seu esquema tático. É arriscado, porque o Brasil não tá jogando porcaria nenhuma. Passou sufoco contra México, Chile e seleções muito piores. Historicamente freguês do Brasil. A gente passou sufoco. Mas quer manter o esquema tático? Bota o Willian no lugar do Bernard. No lugar do Neymar. Eu odeio o Willian. Odeio. É um dos jogadores que eu mais odeio nesse planeta Terra. Mas, cara, é óbvio que teria que ser ele no lugar do Neymar. Quer jogar mesmo a final? Fecha a casinha, a Alemanha não tá de brincadeira, os caras não estão de brincadeira, os caras estão aqui pra ganhar essa porcaria. Quer tirar os caras? Bota o Paulinho, bota o Ramires é um cara que é volante, mas é um cara mais dinâmico e tal. Fecha o meio de campo, não deixa os caras jogarem, acaba com esse jogo, 90 minutos de segura essa porcaria. Não, já sei, vou botar o Bernard. Pô, com todo respeito, cara, o Bernard é um jogador que eu particularmente gosto muito, é um cara que eu acho talentoso, é um cara que, foi super bem no ano anterior, em 2013, na época no Atlético Mineiro, foi campeão da Libertadores, era de fato para estar nessa Copa do Mundo, mas não era para virar titular no lugar do Neymar numa semifinal contra a Alemanha, porra, pelo amor de Deus. Não tem como você botar um moleque de 21 anos para substituir o Neymar numa semifinal de Copa do Mundo contra a Alemanha, é muita coisa. E realmente, psicologicamente, você já não tá muito favorecido por ser um moleque de 21 anos, que não tem tanta experiência assim. Vinha de uma Libertadores incrível com o Galo, demonstrava bastante talento, mas não era um cara consolidado. E taticamente, realmente, como você falou, simplesmente não faz sentido você deixar um meio de campo aberto contra o time da Alemanha. Realmente, qualquer outra escolha entre as que você falou, Paulinho, Willian... Ramires, eram escolhas melhores e apesar de ser uma seleção com poucas opções, para essa situação você tinha mais opções para você fechar a casinha e jogar sério. Não precisa... Jogar sério não é fazer que nem a seleção fez na entrada, que é entrar de cara fechada, todo mundo com uma mãozinha no ombro um do outro. Jogar sério não é isso. Jogar sério é você saber quem você tá enfrentando. Pra mim, uma coisa muito sintomática desse resultado fica no pós-jogo, porque
O Filipão, com toda a sua sabedoria e toda a noção de pessoa que tem cara de pau de defender ditador, como ele já defendeu o Pinochet algumas vezes, falou que não tinha ideia que a Alemanha ia ser daquele jeito. Pô, irmão, como é que tu não tem ideia que a Alemanha é daquele jeito? Como é que você chega pra uma semifinal de Copa do Mundo sem saber como é que seu adversário vai vir? E aí, do outro lado, eu já vi em uma entrevista, em um documentário do Lan, que era o capitão alemão, e aí eu confesso que eu procurei essa entrevista, mas não consegui achar onde foi, então o ouvinte vai ter que confiar na minha palavra. O Lan falando que, pra eles, o entrevistador pergunta qual era a visão dele de por que tinha sido 7-1, por que tinha sido tão fácil. Ele falou, cara, a gente viu que, estudando antes da partida, foi passado pra gente que o time do Brasil jogava em 2 blocos. Um bloco de 5 na defesa, um bloco de 5 no ataque. A gente jogou entre esses 2 blocos e conseguiu fazer os gols. Então, assim, realmente, que nem o Galvão falou, era um time profissional contra um time de meninos. O time do Brasil era time de moleque. O pessoal não sabia o que estava fazendo ali. E moleque não só o time, molecagem. Filipão também fez molecagem durante a Copa, não se preparou, não era técnico, não era pra estar ali, porque a gente já falou aqui que ele conseguiu o cargo de técnico da seleção brasileira na primeira Copa do Mundo em 64 anos em casa, depois de rebaixar um time grande pra Série B, que foi o currículo que ele chega nessa Copa do Mundo, depois de ter rebaixado o Palmeiras pra Série B em 2012. Ele tinha vindo num trabalho maravilhoso no futebol do Uzbequistão. Exatamente. E aí, depois de ter sido escorraçado no Chelsea, ele veio pro Uzbequistão, fez um trabalho lá maravilhoso que todo mundo acompanhou, porque o futebol uzbequistanês a gente sabe, né, que é um futebol aí de primeira qualidade, todo mundo acompanha, nem preciso falar muito aqui. E aí ele veio e rebaixou o Palmeiras no Brasileirão. Pô, maravilhoso. Um retrospecto excelente para assumir a seleção brasileira. E foi lá, e o que a gente não pode criticar é que ele realmente demonstrou a qualidade que havia demonstrado antes. Ele foi consistente. Regularidade. Ele foi mal antes e foi mal na Copa do Mundo e conseguiu. Ele não vai se livrar. Pode ser a última coisa que eu falo na minha vida, mas eu não vou deixar o povo esquecer que ele é o técnico do maior vexame da história do esporte. Isso aqui, 7-1, não é brincadeira. O Brasil é responsável pelo maior vexame da história do esporte. Pode pegar badminton, curling, pode pegar triatlon, que a gente sabe que são 3 esportes ao mesmo tempo. Pra fazer triatlon, na verdade, você tem que nadar com a bicicleta nas costas correndo. Isso. Então, mas não tem nenhuma vergonha maior do que essa no esporte. Então, assim, o Filipão é diretamente responsável por isso. Ou maior responsável. O maior responsável, ele diretamente e indiretamente a falta de organização do futebol brasileiro, porque a CBF ser essa zona que sempre foi, e que foi durante a Copa do Mundo, e que foi no processo de chegada à Copa de 2014, isso também é responsabilidade direta da nossa cartolagem. Então, assim, esse é um vexame pro futebol brasileiro como um todo, e que pouco a gente viu mudar desde então. A gente não viu uma mudança de projeto. O que a gente viu foi colocar um técnico para comandar a seleção que tem mais moral, que tem mais merecimento e que fala mais bonito, que sabe enganar um pouco mais. Mas mudança de projeto a gente não teve. E, cara, a gente se preparar pra mais 7-1, porque é capaz de vir. Esse jogo, né, cara? Esse comentário do Filipão é tão cretino. É cretino. Eu não sabia como é que a Alemanha ia jogar. Cara, se fosse a primeira Copa do Mundo, em 1930, que não existia comunicação igual existe hoje, já seria uma declaração complicada, né? Porque, o mínimo que você tem que saber é quem que você vai enfrentar. Cara, em 2014... em tudo que existe à disposição de tecnologia, de informação, de comunicação, de tudo. O cara me dizer uma dessa, cara, eu não sabia como é que a Alemanha ia jogar. Porra, tá de sacanagem. É preguiça, é muito salto alto. Incompetência. Incompetência na definição mais pura e bela da palavra incompetência. Essa incompetência sublime que você olha e fala, cara, como pode ser tão incompetente assim? Eu até te emprestei, né, cara? Um livro que eu tenho aqui em casa que conta todo esse processo de reconstrução do futebol alemão no século XXI. Chama-se Das Reboot. Ainda não tem tradução em português, eu li ele em inglês. É um livro maravilhoso, um livro muito bem escrito, muito bem construído. É um jornalista... Rafael Honigstein, ele é franco-inglês. Tá aqui do meu lado o livro. Não, franco-inglês. Como é que é de alemão?
Enfim, Germano. anglo-alemão. Anglo-tedesco ele. Teuto-britânico. Isso, teuto-britânico, gostei. É um livro muito bem construído, que tem um acesso muito grande a jogadores, a dirigentes, a comissão técnica, de todo mundo que participou desse processo do final dos anos 90 até 2014. E demonstra tudo que a Alemanha estudou, tudo que a Alemanha planejou para construir os próprios jogadores, para construir a própria seleção. E é o oposto total do que o Filipão tá falando, cara. Isso é muito bizarro, porque os alemães, eles atentavam a cada detalhe. E eles aliavam tecnologia, eles usavam aplicativo no treino para fazer tal coisa e não sei o que. Tipo, é tudo muito bem planejado e não é uma coisa tipo assim, é só porque europeu é bom, não. É porque é um negócio inteligente, bem feito mesmo, sabe? É um negócio bem pensado. Exatamente. Isso que eu ia falar. Não é porque o alemão é assim e o brasileiro é desse jeito mesmo que é pra ser assim, não, cara. É profissional, é futebol, é dinheiro também. O pessoal gosta de dinheiro, é dinheiro que movimenta, porra. Tem que investir, tem que dar condição da gente ter formações melhores de jogador. E isso vem lá da base, cara. É um negócio básico, assim, que a gente não tem um projeto de formação de atletas desde o começo, um processo que você inclua a sociedade no futebol. É uma coisa que são clubes que precisam fazer isso só pra ganhar dinheiro. Você não tem uma questão que envolva a sociedade, uma coisa de comunidade que traga pessoas e traga famílias. Então é uma coisa que no Brasil fica completamente perdida e a gente tomou um banho. O 7-1 realmente não são só esses 7 gols e o gol do Oscar. O 7-1, ele é muito antes, ele é algo que vem um processo, é um banho que a gente tomou da Alemanha no futebol. E não é só em jogo, é um 7-1 moral, um 7-1 que é no processo, e talvez a gente não seja mais o país do futebol como a gente achou que fosse algum dia. Esse negócio que eu falei de usar tecnologia, de usar informação, é tudo com propósito, né, cara? Não é aquela coisa tipo assim, o cara inventou um aplicativo para treinar. Não. Eles usaram um aplicativo para medir o quanto que o cara tá correndo, o quanto que o cara correu, para saber se o cara tá com o físico dele em ordem, se o cara melhorou fisicamente, se ele piorou fisicamente, se ele piorou, o que tem que melhorar. Informação para poder compilar de uma forma mais fácil a análise do adversário e descobrir onde que é o ponto fraco dos caras. É tudo com propósito, sabe? Não é tipo assim, só fizeram, tipo assim, usaram tecnologia, botaram computador, botaram robô para jogar bola. Não. São coisas práticas. E isso é planejamento, isso é inteligência, cara. Inteligência. Não é nada além disso, sabe? E é tudo que o Brasil não demonstrou. Esse jogo 7-1 é o ápice do futebol alemão. Tipo assim, beleza, eles ganharam a final depois desse jogo, mas o grande jogo que simboliza essa reconstrução do futebol alemão, essa retomada do futebol na Alemanha, é o 7-1, porque é o ápice, né, cara? Jogando contra o maior campeão do mundo na terra dos caras, e tu mete 7. Assim, brincando, era pra ter sido mais. A Alemanha tirou o pé do freio. Botou o pé no freio, no cara, tirou o pé do jogo. Tirou o pé do freio, fã. Tirou o pé do freio, foi o Schürrle, né? Já tava 5, a galera ali brincando, jogo treino, e Schürrle falou, vamos meter gol. O Filipão tirou o pé do freio e deu os caras no muro. A gente já destilou toda a nossa raiva, porque é muita coisa pra falar, muita coisa pra reclamar desse time, mas é bom a gente também falar um pouco dos fatos da partida, porque muitas coisas a gente observou que a gente não lembrava, né? Porque eventos traumáticos a gente nem sempre se lembra, e ali foi um atropelo, né? A gente realmente, como todo mundo lembra, tomou um gol, logo depois tomou uma porrada de gol, já, quando a gente viu já tava 5-0, todo mundo achando que era replay, e é engraçado que o Brasil, ele não começou mal. A minha impressão dessa partida, eu lembro, eu assisti esse jogo em condições não ideais, né? Eu tava na FanFest, pensando o que eu ia fazer de matéria, que a gente já tinha feito matéria de tudo quanto era jeito, entrevistando gente em FanFest. Eu tava lá pensando como é que ia fazer pra ter uma matéria legal depois dessa partida. E eu lembrava do Brasil não ter jogado tão mal no começo, mas o Brasil, ele teve oportunidades, mas começou muito desorganizado, tanto no ataque quanto na defesa. A seleção brasileira não tinha igual a gente falou da Argentina, a gente lembrava dela ser mais desorganizada, só que no ataque ela tinha um pouco mais de organização e de estrutura. O jogador que recebia a bola tinha sempre 2 opções para passar, uma opção mais perto e uma opção um pouco mais afastada. E o Brasil não tinha isso, ele estava tentando jogar muito nas bolas longas do Davi Luiz. Antes do Brasil tomar o gol, o Davi Luiz já tenta umas 2, 3 bolas lá na frente, e o Brasil tentando jogar muito na individualidade, enquanto a Alemanha
começou esperando e a primeira oportunidade que teve de marcar foi no escanteio e marcou. O Davi Luiz largou o Miller aparece sozinho dentro da área e marca o primeiro gol logo aos 11 minutos. Você falou aí que a gente esquece às vezes de eventos traumáticos. Eu queria dizer que eu esqueci de muita coisa desse jogo, mas não foi por causa de trauma, não. Foi porque todo jogo eu reunia uma cabeçada lá em casa e esse jogo estava planejado reunir uma cabeçada lá em casa. Comprei cerveja e álcools em gerais para 20 cabeças. Caiu uma chuva torrencial no Rio de Janeiro e chegaram, 7 pessoas conseguiram chegar lá em casa. E aí tinha álcool para bastante gente e tinha pouca gente para consumir. Então a média ficou alta e isso pode ter causado aí algum revertério, aí, alguma reverberação aí na memória. O que eu tenho notado aqui, cara, dessa revista, né, dessa revisitada que a gente deu a esse jogo, é que logo nos primeiros minutos a gente já tem um lance bizonho que mostra o quanto que o Brasil tava no Bumba Meu Boi, né? O Brasil chega pela direita, é o Luiz Gustavo e o Davi Luiz trocando passe. O Maicon e o Bernard, que são os dois jogadores desse setor, né? O Maicon lateral direito e o Bernard ponta direita, nem dão as caras. O Davi Luiz, igual um louco, o zagueiro. O Luiz Gustavo, primeiro volante também, igual um maluco ali. E a defesa alemã parece robótico, cara. É uma coisa... Impressionante, realmente impressionante. Ensaiado, é muito impressionante, é milimétrico. A marcação se deslocando para onde a bola tá, pressionando, não dando espaço. E o Brasil, assim, crente que ia arrasar ali, chegando cheio de peito aberto ali, no Bumba Meu Boi, transpiração pura. E a defesa alemã ali, ó. Isso aqui é nosso. Calma que é nosso, aqui não dá nada. Passa nada. Eu anotei aqui que logo nos primeiros minutos também, já com 7 minutos a defesa do Brasil deu o primeiro espaço ali para a Alemanha chegar. E que tem muito lance com o jogador fora de posição, né? Tem esse que o Davi Luiz passando pela direita, aí do nada aparece o volante armando, o Marcelo tá sempre atrasado, o Marcelo que é um lateralzaço, um dos melhores laterais que a gente já viu no futebol, um craque do Real Madrid, o cara não consegue jogar na seleção brasileira, sempre atrasado, em todas as bolas do 7-1, todas as bolas, tá sempre atrasado, o cara nunca tá marcando lateral esquerda, e cada vez mais a Alemanha vai sufocando ali o Brasil no próprio campo. O Brasil vai ficando sem saída de bola. A Alemanha nem precisa da bola para jogar o tempo todo, mas vai botando o Brasil para trás. O Brasil só chutão. E chutão, o Fred, né? Foi igual eu botar um peso de papel aqui, igual eu botar uma lata de cerveja vazia para jogar esse jogo. É que o Fred jogou isolado com o Hulk e Bernard, né? O Hulk com uma atuação desastrosa a Copa do Mundo inteiro, sem conseguir fazer nada, e o Bernard acuado, apavorado, parecendo uma criança do lado do Rovedes, né? O Rovedes, um ciborgue gigantesco, forte pra caramba, e o Bernard... Calvo, inclusive, me identifiquei com ele. E o Bernard, um moleque magro, franzino, sem conseguir dominar, sem conseguir partir pra cima, sem não conseguir fazer nada. E aí, realmente, pro Fred matar a bola no meio da defesa alemã era impossível, não tinha como. Eu tenho a impressão, cara, que o Filipão optou por botar o Bernard para jogar esse jogo, em vez dele ouvir os critérios, né, táticos, técnicos, de análise do adversário, ele teve a genial ideia, e eu tenho certeza que no momento que ele pensou isso, ele achou assim, caraca, eu sou muito inteligente, eu vou tirar muita onda. Vou jogar no Mineirão, torcida do Atlético vai estar em peso, vou botar o Bernard, vou ganhar a galera. Porra, tenho certeza que foi por isso. Esse primeiro escanteio, né, que gera o primeiro gol, é uma consequência de um erro no ataque do Marcelo. O Marcelo sai desembestado, novamente. A parada é essa, o Marcelo é um jogador muito bom ofensivamente e ok defensivamente. Só que no Real Madrid, ele tem quem cubra para ele tem quem segura as pontas ali quando ele sobe pro ataque. E essa seleção, o Filipão não devia nem saber o que era isso, não devia nem saber o que tinha que botar alguém para segurar ali. Então o Marcelo subiu igual um louco, não conseguiu jogar porque o Brasil não conseguia trocar passe direito no ataque, perdeu a bola, voltou no Bumba Meu Boi igual um maluco e acabou que a bola saiu em escanteio para a Alemanha. E aí nesse escanteio, Thomas Müller... cara, o Thomas Müller tá na marca do pênalti, cara. É a primeira posição que tu tem que marcar no escanteio. Primeiro jogador que o cara que tá no miolo da área. Depois tu vai vendo quem tá em volta. O Davi Luiz, genialmente, ele, em vez de marcar o Müller, que é o artilheiro da Copa do Mundo,
O Davi Luiz humilha. O Davi Luiz sai correndo pra frente, começa a marcar o Marcelo, tava o Marcelo e mais 2 marcando 2 jogadores da Alemanha. Eram 3 contra 2. O Davi Luiz, em vez de marcar o Miller individualmente, ele vai se juntar com a galera que já tá em superioridade numérica. Isso não tem lógica, E o Miller fica sozinho. O Miller ele consegue ajeitar o corpo num escanteio, sozinho na área. O cara mais... Era distanciamento social, coronavírus. O mais próximo dele tava a 2 metros de distância. Porra, isso não existe, cara. Mostra que o Brasil tava muito raso nessa parte tática. Tava assim, o Brasil não tinha objetivo, sabe? O Brasil não sabia aonde queria chegar com a jogada. A falta completa de ideias. É uma seleção sem ideias. Sem propósito, sem ideias, sem saber o que fazer. É uma seleção que achava que ia levar tudo na torcida e ele achava que ia levar tudo por ser Brasil. Só porque a camisa é pesada, o pessoal achou... A camisa é pesada, a camisa ajuda a levar muita coisa, inclusive provavelmente ajudou a levar contra o Chile, mas a camisa não vai levar tudo, não sustenta tudo, né? E é por isso que acontecia de Davi Luiz e Luiz Gustavo trocando passe na ponta, Bernard marcando na linha da área, Dante cruzando bola pra área. Cara, Dante, você é zagueiro, fica na zaga, meu amigo. Tem gente pra cruzar. E não só de posição, mas também de troca de passe, né? De jogo jogado. O Brasil sempre errando o último passe. Tipo assim, o último passe era sempre a pior opção. Era sempre a ideia mais burra que dava pra ter, era que o Brasil escolhia. E aí, depois desse primeiro gol da Alemanha, a gente já consegue perceber o semblante de desespero na seleção. É uma seleção muito fraca psicologicamente, como a gente já tinha falado, que... Obviamente, o Filipão provavelmente não... Provavelmente. O Filipão não é um cara que liga pra psicologia de verdade. Provavelmente é um cara que deve achar que isso é frescura. Não conheço o Filipão, mas eu afirmo isso. E era uma seleção que não tinha psicológico nenhum, né? O primeiro gol o Brasil toma, e aí você já vê o time desabando. E aí que a seleção se desorganiza mais ainda. De fato, a desorganização total vem a partir do primeiro gol. E a partir do segundo, o Brasil toma o segundo. Não, o segundo é a paulada na mente da torcida do Brasil. O segundo gol, o Fernandinho vai lá na frente dar um bote, coisa que qualquer pessoa sabe, você não dá bote. Se você dá marcação, você não só dá bote se tiver certeza que vai tomar. E aí o Fernandinho dá um bote, toma nas costas, o Davi Luiz precisa sair pra marcar, e isso dá uma zona na seleção, e o Maicon precisa sair lá da Casa do Chapéu pra vir marcar. O Brasil toma o segundo gol, e cara, depois desse segundo gol acabou a partida, o Brasil toma 4, mais 3 em 6 minutos, como a gente falou, e aí a partida tá perdida, né? Quando a gente vê, já tá 5-0, e foi daí pra baixo. Esse segundo gol é o gol que fez o Klose se tornar o maior artilheiro da história das Copas do Mundo masculino, né? O Júlio César ainda faz um milagre com o Klose. Ele e o Klose na linha da pequena área, o Klose bate, o Júlio César ainda conseguiu pegar, só que aí a bola sobra no rebote, o próprio Klose vai lá e confere. Klose, Júlio César, Klose, né, Galvão? E claramente o Ronaldo, que estava como comentarista da Globo, né, ele fica totalmente desconfortável, fica completamente desnorteado, porque ele era o recordista da Copa do Mundo masculina e perdeu o posto pro Klose contra o Brasil numa semifinal, vendo o cara fazer 2-0, porque com 1-0 tu ainda fala, putz, calma, respira, organiza e vamos pro jogo. 2-0 ainda foi rápido, né, cara? Foi logo depois, assim, não deu muito tempo pro Brasil organizar. Aí já tava vendo a merda vindo. E aí, meu amigo, aí começou a surra de vara. O terceiro gol, o Fernandinho de novo perde a bola, tabela na área, Kroos marca mais um. Cara, a Alemanha, os jogadores sozinhos na boca da área, é bizarro isso, os caras conseguiram fazer uma linha de passe, Davi Luiz perdido, igual segue em tiroteio, maluco. Davi Luiz correndo igual galinha sem cabeça, tá ligado? Que fica correndo assim, sem saber. Davi Luiz perdido, Fernandinho desastroso. A gente ainda tem o quarto gol, que é do Kroos de novo, que o Fernandinho perde a bola sozinho, cara. É uma saída de bola tão fácil, o Fernandinho volante ali. A Alemanha já tá fazendo 3-0, cara. A Alemanha nem precisava dar esse bote, só que o Fernandinho erra tão feio a saída de bola que a Alemanha fala assim, cara, tu tá tendo a bola pra gente presente, vamos buscar. Esse é o lance que a Alemanha tabela no meio da área do Brasil. Olha a bola tocada, o Davi Luiz nem se vê, esqueceu que era zagueiro, mais uma vez, pra variar. Esse compromisso tático do Davi Luiz é uma questão realmente do futebol. Porra, é coisa de brincadeira. Mais uma vez o Dante ficou sozinho. O Dante sambando, não consegue marcar. São 5 alemão pra cima dele. Mais uma vez,
Toni Kroos, 4x0 no primeiro tempo. Antes tivesse acabado 4x0, né? E aí lá vem ele de novo, né? Quinto gol, o gol do Khedira. O Brasil não existe mais em campo, não tem ideia do que tá fazendo. Ficou fácil pra Alemanha. Não, vamos começar a tomar um gol do Khedira, né? Isso aí a gente precisa... que fosse 10x0, mas gol do Khedira... Cara, é o Khedira, tá ligado? Não, um bom jogador, mas, pô... Mas é o Khedira, né? Khedira, cara, fazer um gol, cara. Porra, é o Khedira, né, cara? Não, e a parada é que, tipo assim, tava o Casagrande, o Ronaldo e o Galvão debatendo, né? Não, realmente, aí a Alemanha, porra, muito melhor, o Brasil tá totalmente desnorteado, que absurdo, e tava tomando 4, antes fosse. Cara, os caras estavam debatendo o quarto gol, acontece o quinto. Tipo, Davi Luiz, mais uma vez, não tava nem na área, Davi Luiz tava fazendo, sei lá o que ele tava comprando um tropeiro no Mineirão, tava no banheiro, tava, sei lá o que o Davi Luiz tava fazendo, esqueceram ele em Fortaleza, nas quartas de final, sei lá o que o Davi Luiz tava fazendo, e mais uma vez o Dante ficou sozinho, outra bola fácil perdida no meio de campo, e Sami Khedira balança as redes no Mineirão, meu amigo. E aí o Filipão falou assim, tô tomando 5x0, vou tirar uma carta da manga. Tive uma ideia genial. Vou fazer uma alteração tática, vou inovar agora. E aí o que o Filipão fez? Trocou Bernard e Hulk de lado. Bernard foi pra esquerda, Hulk foi pra direita. Aí é fácil, né? Aí o Brasil, claramente o Brasil se recuperou, fez 7 gols na Alemanha e acabou 7x5 a partida. Depois dessa do Filipão, dessa cartada dele, foi coisa de maluco. Ficou marcado também o lance dos alemães terem tirado o pé no segundo tempo, mas claramente eles já tiram o pé a partir do quinto gol. Aos 34, o Galvão fala que a torcida tá fazendo o papel dela, e aí eu vou precisar fazer uma crítica ao Galvão aqui, que o papel da torcida seria quebrar tudo, destruir o país e começar a revolução a partir dali, e não se fez. Porque se tivesse a torcida de verdade, ia quebrar o estádio inteiro, ia quebrar Belo Horizonte inteira. E no segundo tempo, ele já começa em ritmo de pelada, com 2 substituições, entra Paulinho e Ramírez no lugar de Fernandinho e Hulk, mas não tem muito o que fazer também, né? Não, e a Alemanha já não queria nem mais jogo, né? Eu não sei o que o Brasil falou no vestiário, mas eu sei o que a Alemanha falou. A Alemanha virou e falou assim, galera, pega leve. Os caras receberam a gente super bem, eles estavam fazendo um trabalho super legal de contato com o povo brasileiro desde o começo da Copa do Mundo, né? Tanto em mídia quanto em investimento mesmo, em relação com o povo brasileiro, desde o começo, por onde eles passaram, os alemães foram reconhecidos como uma seleção super simpática, de jogadores simpáticos e carismáticos, e eles foram muito felizes no Brasil mesmo, e com certeza foi isso que eles falaram. Eles falaram assim, galera, já estamos com 5, já estamos na final. Primeiro, não, assim, acaba com a humilhação, tipo assim, não vamos humilhar os caras mais do que a gente já está humilhando, e guarda energia, bicho. Tem uma final pra jogar, a gente vai jogar contra, seja Holanda ou Argentina, né, porque eles não sabiam. Guarda, fica tocando a bola, os caras não vão fazer nada, se quisesse fazer cosquinha. Se quisesse fazer 10, eles faziam fácil, era só querer, eles realmente não quiseram. Fácil. Só que aí entrou o arrombado do Schürrle, né, o Schürrle não tava no bolinho na hora que a pessoa debateu isso, ele devia estar fazendo xixi, ou então ele não era da panela. Ele ignorou, né, ele falou, quero deixar o meu, tá maluco? Vai todo mundo fazer, eu não vou fazer? Eu vou deixar o meu. Entrou com 12 ali, com 10, 12 minutos do segundo tempo. Cara, e o primeiro gol dele, né, que é o 6º gol da Alemanha, é por inércia. Tipo assim, é gol de pelada. Final de pelada. Um corpo que está se movendo continuará se movendo até que alguma coisa pare, né? É inércia. E a Alemanha foi tocando, quando viu já estava dentro do gol. Assim, linhazinha de passe dentro da área de novo, né? O Marcelo, mais uma vez, perdido lá na frente, igual um maluco. A bola sobrou ali, tinha um espação ali, alguém passou, aí tocou, aí o cara não queria tocar a bola, deixou passar. Davi Luiz e Dante nem deram bote, nem deram combate, não fizeram nada. E aí o Lulan, lateral direito dentro da área, nem incomodado ele foi. O Schürrle tava ali, de bobeira. Cara, ele viu, tava ali, chegou e falou, vou fazer, né? Agora já estamos aqui. Aos 70 entra o William, que já deveria ter entrado no começo, como a gente falou. E aos 78, o segundo gol do Schürrle. Entra na área pela esquerda, chuta forte no alto. Também mais um gol de final de pelada. Esse gol do Schürrle, o 7º, né? Tipo assim, ele chutou de qualquer jeito, sem... Aí foi tipo assim, aquele dia que é tudo certo, né? Ele entrou na área ali meio sem ângulo, meio sem entender nem o que ele estava fazendo.
tava ali de bobeira, chutou de qualquer jeito, a bola entrou num ângulo totalmente improvável, não tinha nem como defender. Aos 80 começam gritos de olé da torcida. A torcida começou a reagir, a entender o que estava acontecendo do grito olé. E aí aos 90, Oscar entra, chuta de biquinho, gol do Brasil. Eu tenho a tese, que já debati com o Chico, ele concorda comigo, 7-1 é pior do que 7-0, né? O Neuer ficou puto, tá? É, ficou. Com razão, né? Vai tomar gol desse bando? Pô. Pô, não é possível que vocês vão me fazer tomar um gol do Oscar, mano. Na semifinal de Copa do Mundo. Vocês não fizeram isso comigo, não. O Boateng escutou. O gol de honra que de honra não teve nada, né? O gol do Oscar ali. Honra. Que foi só pra deixar mais feio ainda. 7-1, o Brasil não teve chance. Realmente um time muito inferior, um time que não soube se portar dentro de campo, um time que não soube fazer uma preparação boa pra Copa do Mundo, um time que teve uma convocação extremamente questionada, um time que dependia muito de um jogador, do Neymar, que se o Neymar tivesse, não dá pra saber muito exatamente como é que seria, mas eu acho que a gente perderia, mas talvez não de 7-1, porque eu acho também. Realmente um cara do nível do Neymar traz uma diferença. O Neymar é um cara que tem, apesar de ser jovem na época ele ainda não tinha nem 25 anos, se não me engano. Ele tinha 22. 22, né? Mas ele é um cara que sabe as malandragens do jogo, né? Sabe as malandragens do jogo. Ia saber segurar a bola na hora que tivesse que segurar. Ou não, também, que o Neymar é meio descontrolado às vezes. Mas enfim, a gente não tem como saber. É algo que não vale a gente passar mais do que 30 segundos discutindo. Mas é um jogo que diz muita coisa. Um jogo que precisa ensinar algo pra gente, e parece que a gente não aprendeu a lição, né? Com o Campeonato Carioca voltando, a FERJ a bagunça que é, e a CBF fazendo as besteiras que continua fazendo, a gente realmente parece que não aprendeu a lição que os alemães ensinaram pra gente. Não, a lição que ficou pra galera foi Cartina Luna Lúcia, 3-0 na disputa de segundo lugar, que a gente vai falar semana que vem, em terceiro lugar, e contratar o Dunga, né? Essa aí foi a grande lição. Logo depois da Copa do Mundo, o nosso grande sucessor pro desastre que foi o Filipão foi trazer o Dunga de volta. Isso aí é uma ideia que eu não consigo imaginar a índole, o nível da pessoa que que sugeriu isso. Contratar o Dunga em 2010, pra 2010 já foi um erro. Contratar ele pra segunda vez já é algo que a gente... Um dia a gente conversa sobre isso, né? E com isso, chegamos ao fim dessa sessão de terapia que a gente tá fazendo aqui. Descarrego, botar pra fora todo o nosso ódio por essa seleção, toda a nossa raiva, todo o nosso ressentimento e, por que não, rancor dessa seleção brasileira de 2014. Uma seleção que vai ficar pra história, e a gente espera que realmente em breve a gente consiga entender, a gente como futebol, né, como país que queira ter um futebol sério, e a gente entenda o que tem que fazer para chegar ao nível da Alemanha, ao nível que a Alemanha chegou no Brasil em 2014. Em 2018 eles passaram vexame, mas é outra história. Eles tiveram um projeto que veio logo depois de 2002, principalmente depois de 2004, é todo um projeto que eles tiveram para chegar nessa Copa do Mundo. Chegaram bem e fizeram por onde para ganhar. E a gente vai falar melhor disso semana que vem. Semana que vem, programa dedicado a falar sobre final de Copa do Mundo, o último programa dessa nossa série especial Copa das Copas. A gente agradece a todo mundo que ouviu a gente agradece a todo mundo que tem participado, que tem lembrado histórias. A gente fala de novo. Lembrem a gente de histórias, falem do que vocês acham que a gente esqueceu, falem de pontos que a gente não abordou, venham conversar com a gente. O programa não termina quando a gente publica, o programa termina quando termina um assunto, depois nas redes sociais, no WhatsApp, no Telegram, em tudo quanto é lugar. Chico, seu destaque final. O meu destaque final hoje é justamente para a seleção alemã, né? Uma coisa que eu queria falar que eu acho muito legal sobre essa história, essa trajetória da seleção Die Mannschaft aqui no Brasil, é porque, tipo assim, os caras botaram 7-1 na nossa bunda, e na final tava todo mundo torcendo pra Alemanha, não só porque era contra a Argentina, mas porque a seleção alemã fez o trabalho dela. Tipo assim, os caras meteram 7-1, golearam, humilharam o Brasil em casa, e mesmo assim não ficou aquele clima de raiva, de ódio, de ressentimento contra a seleção alemã, como ficou, por exemplo, contra a França do Zidane em 98 e 2006. Foi uma coisa muito mais... Cara, foi justo, sabe? A Alemanha fez 7-1 porque o Brasil se deixou golear por 7-1, porque os alemães foram muito competentes no trabalho deles, foram muito efetivos em tudo que eles tinham para fazer.
E não à toa conquistaram a torcida brasileira, né? Tanto que na final não deu outra. O Brasil estava todo com a Alemanha. E aí vamos falar disso semana que vem. E aí vai ser nossa apoteose, né, da Copa das Copas. E vai ser a nossa despedida dessa série especial, mas vai ficar pra semana que vem. Eu guardei minha melhor história da Copa do Mundo pra semana que vem. Isso. O programa semana que vem vai vir especial. Alô, Podolski. Um beijo, meu querido. Com isso, encerramos a edição dessa semana e temos que fazer, como já virou tradição, a chamadinha. Faz a contagem aí, Chico. Tem isso. Quase que eu esqueço. Moleque. Vamos lá? Vai, puxa. 1, 2, 3 e... Oea!